A Rússia errou novamente. Depois de uma das mais intensas campanhas de bombardeio da guerra, as forças russas acreditavam ter destruído todos os últimos veículos de combate Bradley da Ucrânia. Eles estavam terrivelmente enganados e agora estão pagando o preço por esse erro. O incidente ocorreu na região de Sumy, na Ucrânia, perto da disputada vila de Andrivka, que tem sido palco de intensos combates há algum tempo. Fica bem na fronteira, separando a Ucrânia e a Rússia, e os dois lados têm lutado para tomar o controle da área. No ano passado, a Ucrânia estava no controle não apenas de Andrivka, mas também das aldeias vizinhas. A Rússia quase não tinha presença em Sumy Oblast, o que deu à Ucrânia a oportunidade de lançar incursões transfronteiriças no Oblast de Kursk, na Rússia, assumindo o controle e causando distúrbios em dezenas de cidades e assentamentos fronteiriços. No auge da ofensiva, a Ucrânia controlava centenas de milhas quadradas de território russo, provando que era mais do que capaz de copiar o manual de estratégias russo e tomar à força terras de seu inimigo, enquanto dava ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma dose muito necessária de seu próprio remédio no processo. No final, a ofensiva não pôde ser sustentada. A Rússia desviou algumas de suas forças para empurrar os ucranianos de volta e recuperar o terreno perdido. E nos primeiros meses de 2025, a Ucrânia perdeu seus últimos pedaços de terra em Kursk. Então, os russos lançaram um contra-ataque, com unidades marchando pela fronteira para a região de Sumy. Mas aqui está o problema. Essas tropas quase não têm veículos de combate para apoiá-las. Eles estão viajando a pé, de bicicleta ou quadriciclos. O motivo para isso é simples. A Rússia sofreu perdas tremendas de equipamentos ao longo da guerra até agora. As estimativas variam, mas Oryx confirmou visualmente mais de 3.700 tanques e 7.500 veículos blindados destruídos, além de centenas de lançadores de mísseis e milhares de veículos de transporte. E isso é apenas o que foi capturado pelas câmeras. Esses números são baseados puramente em informações públicas, com fotos reais ou evidências em vídeo para confirmar cada uma das perdas na lista. Os números da Ucrânia são compreensivelmente um pouco diferentes, com as forças armadas do país alegando ter eliminado mais de 10.000 tanques russos, mais de 20.000 veículos de combate blindados, mais de 22.000 sistemas de artilharia, centenas de aviões e helicópteros russos, e mais de 23.000 veículos aéreos não tripulados ou drones, além de mais de 3.000 mísseis de cruzeiro. Os números reais provavelmente estão entre esses dois extremos. Mas, de qualquer maneira que você olhe, a Rússia claramente perdeu um grande número de tanques e veículos blindados. A Rússia está fazendo o possível para reabastecer seus estoques, triplicando a produção de tanques T-90M e retirando veículos soviéticos de décadas atrás do armazenamento de longo prazo, reparando aqueles que ainda são adequados para combate, fazendo modificações e reformas, e os colocando em campo de batalha. No entanto, não pode se dar ao luxo de continuar perdendo equipamentos a tal ritmo. Tanques podem custar vários milhões de dólares cada, enquanto os veículos blindados da Rússia, como o Tiger ou o BMP-2, valem centenas de milhares de dólares por unidade. Toda vez que a Ucrânia elimina um, representa uma enorme perda financeira para os russos. E agora, com a economia do país em uma posição perigosa, combinada com a ameaça contínua de sanções e tarifas dos Estados Unidos da América, o Kremlin simplesmente não pode arcar com esse tipo de perda. Putin já anunciou um corte nos gastos militares para 2026 em uma tentativa desesperada de ajudar seu país a evitar uma recessão dramática. E a Rússia teve que reajustar suas táticas militares para evitar o risco de se tornar um exército quase desmecanizado. Isso foi apontado pelo correspondente militar dos Estados Unidos da América e blogueiro David Axe em uma postagem recente em seu blog Trench Art. Axe citou o analista de inteligência de fonte aberta online Moklasson, que postou no X. Não tenho certeza se alguém notou isso. Mas até agora, Rússia perdeu visivelmente um veículo protegido contra minas e emboscadas em Sumy Oblast. Tudo é feito a pé ou de bicicleta e quadriciclo. Ele seguiu observando como a perda desse único caminhão blindado, resistente a minas e protegido contra emboscadas, evidencia a grave escassez de veículos de combate da Rússia.
Em 40 meses de combates intensos, a Rússia perdeu cerca de 13 mil tanques, veículos de combate de infantaria, transportadores de pessoal blindados e MRAPs. Esse número equivale aos veículos de combate que a Rússia tinha antes da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022. Os russos produzem milhares de novos veículos blindados anualmente e já recuperaram do armazenamento de longo prazo. A maioria dos antigos veículos da Guerra Fria são montes de ferrugem, e mesmo esses são muito poucos. Não é por acaso que veículos civis como carros, caminhões, ônibus, carrinhos de golfe, motocicletas e scooters elétricos agora representam 90% dos veículos que os russos perdem todos os meses. O exército russo corre o risco de se tornar um exército desmecanizado. No entanto, embora a Rússia possa não ter muitos tanques e veículos de infantaria atualmente, ainda tem muitas pessoas. De fato, a contagem do exército de cerca de 13 milhões de pessoal em serviço ativo permaneceu em grande parte consistente durante o curso da guerra até agora. Isso se deve principalmente às intensas campanhas de recrutamento do Kremlin e outras técnicas coercitivas para fazer as pessoas se juntarem à luta. Ficou famoso por oferecer enormes incentivos em dinheiro para homens aptos, que estão dispostos a se alistar e passar algum tempo na linha de frente, chegando a até $40 mil em algumas cidades e regiões. Putin também iniciou a maior convocação militar da Rússia em anos em abril, com 160 mil jovens entre 18 e 30 anos ordenados a se juntar à chamada Operação Militar Especial. Além de tudo isso, as forças da Rússia também estão sendo reforçadas, com a chegada esperada de até 30 mil soldados da Coreia do Norte. Além disso, o país tem intimidado agressivamente, coagido e até mesmo chantageado migrantes de nações da Ásia Central, como Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, para se juntarem à sua luta. Até mesmo criando unidades especiais de migrantes, para enviar às áreas mais perigosas da linha de frente. Tudo isso faz parte do plano de longo prazo de Putin, para garantir que a Rússia tenha o segundo maior exército do mundo depois da China, com uma grande meta de 15 milhões de membros em serviço ativo. Até agora, esse plano está funcionando. Apesar da Rússia ter atingido recentemente a triste marca de mais de 1 milhão de baixas, com mais de 250 mil soldados mortos e 750 mil feridos, o país continua recrutando novos soldados para substituir os anteriores. De fato, relatórios recentes sugerem que a Rússia é capaz de recrutar cerca de 30 mil novas tropas a cada mês, o que cobre a 30 mil de seus soldados que são mortos ou feridos na Ucrânia em uma base mensal. E isso nos traz de volta a Sumi, explicando por que as tropas russas na região estão literalmente marchando pelo território ucraniano, em vez de viajar com relativo conforto e segurança a bordo de veículos blindados. Porque o Kremlin trata suas tropas como bucha de canhão, peões descartáveis que podem simplesmente ser jogados nas linhas de fogo e substituídos alguns dias depois, caso morram ou sofram ferimentos graves. Sabe que substituir homens é muito mais fácil e barato do que substituir tanques caros e veículos blindados. E assim, os comandantes russos reescreveram suas doutrinas para fazer uso dos muitos veículos simples de estilo civil e da enorme vantagem de mão de obra que têm sobre seus oponentes. Mas essa estratégia tem duas desvantagens claras e óbvias. Primeiro, sem veículos para apoiá-los, as forças russas avançam muito mais lentamente do que normalmente avançariam. Graças a isso, como coloca o correspondente de guerra ucraniano-americano David Kirichenko, certamente se torna muito mais difícil alcançar qualquer tipo de... Uma grande e bela descoberta de fato. A segunda grande desvantagem é que se esses grupos de tropas russas, andando em coisas como motocicletas e quadriciclos, encontrarem tanques ou veículos blindados ucranianos, eles serão totalmente ineficazes, obrigados a fugir ou serão explodidos em pedaços rapidamente. A Rússia tem que mitigar esse risco. No entanto, ela pode encontrar e eliminar os veículos da Ucrânia antes que suas tropas avancem para uma área. Para isso, ela depende sobretudo de suas forças aéreas. Enquanto a Rússia viu cerca de 1/3 de sua frota de bombardeio afetada na icônica Operação Spiderweb de 1º de junho, e apesar de ter alguns de seus jatos e aeronaves abatidos pela Ucrânia com a ajuda de drones, mísseis e sistemas de defesa aérea, a Rússia ainda possui uma força aérea relativamente forte.
Possui cerca de 10 vezes mais aviões de guerra do que a Ucrânia e um enorme arsenal de bombas planadoras, que usa para apoiar as tropas terrestres regularmente ao longo do conflito. Até agora, aviões russos decolam ao longo das linhas de frente, lançando até 100 bombas planadoras, CAB ou UMPK, todos os dias. O objetivo deles não é apenas eliminar quaisquer veículos ucranianos ou defesas aéreas que possam estar nessas áreas, mas também desencorajar a Ucrânia de trazer tanques e unidades blindadas para essas áreas, por medo de serem bombardeados e destruídos. Por muito tempo, essa estratégia foi incrivelmente eficaz, e a Ucrânia quase não tinha como contra-atacar. De fato, em uma postagem no Telegram, datada de 23 de março de 2024, a conta do Deep State ucraniano escreveu: apesar de alguma estabilização da frente no início do mês, o inimigo tem realizado um grande número de contra-ataques e ataques Banzai nos últimos 10 dias. Antes disso, chovendo abundantemente as posições das Forças de Defesa com Força Aérea Brasileira CABS. Este último se tornou uma arma milagrosa para o CATSAP, que traz resultados e praticamente não tem contramedidas. A estratégia russa era clara: primeiro bombardear, depois atacar. Isso os ajudou a tomar cidades e conquistar vastos territórios por um período. Então, a Ucrânia descobriu como contra-atacar usando bloqueadores de rádio. Isso dificulta que as bombas atinjam seus alvos, com muitas voando descontroladamente e pousando inofensivamente em campos vazios. Isso foi revelado no canal do Telegram Fighter Bomber, onde um piloto russo escreveu: as bombas ainda estão voando. Os alvos planejados estão sendo atingidos, mas estão errando. Todos os sistemas de correção guiados por satélite oficialmente saíram do chat. Tanto os especialistas em guerra eletrônica russos quanto ucranianos dominaram as estações portáteis e móveis de guerra eletrônica que agora saturam a linha de frente de ambos os lados, tornando inúteis as correções guiadas por satélite para todas as munições, não apenas o MPKs. O piloto continuou a observar que agora leva de 8 a 16 bombas para ter uma chance de atingir o alvo pretendido. Apesar das corridas de bombardeio se tornarem menos eficazes graças aos bloqueadores ucranianos, a Rússia persistiu com a tática. Talvez não tenha outra estratégia, ou talvez simplesmente queira salvar a face e parecer estar causando mais danos do que realmente está. Não obstante, prossegue com bombardeios, tendo recentemente iniciado uma ofensiva especialmente intensa em um trecho relativamente curto da frente Sumy, perto de cidades como Andrivka, Oleksivka e Kindrativka, onde as brigadas russas mencionadas estavam lutando para sobreviver. Isso foi relatado mais uma vez por Moklassin no X-3022. MRR, juntamente com os 40º Marines, já estão lutando perto de Kindrativka e podem ser cercados em breve. O 177º O Marines e o 155º O Marines, perto de Oleksivka, estão se saindo um pouco melhor, mas também lutaram para manter suas posições. Rússia está lançando um número insano de FABs lá. Muitas das bombas caíram em uma área isolada de linha de árvores, e Moklassin compartilhou imagens e até mesmo vídeos da área mostrando algumas das bombas caindo, e nuvens de fumaça subindo das árvores e campos ao redor. É possível que unidades ucranianas na área, como as Brigadas de Assalto Aéreo 79 e 95 ou o Regimento de Assalto 225, tenham posicionado tropas ou sistemas de artilharia na área. Os russos também podem ter acreditado que a Ucrânia tinha um depósito de veículos de infantaria Bradley naquele local. Eles estavam determinados a explodir qualquer coisa escondida entre as árvores. Não foi revelado se algum alvo ucraniano foi atingido pelas bombas. Mas os russos certamente não esperavam o que aconteceu a seguir, tendo lançado tantas bombas em uma área tão pequena. Provavelmente eles presumiram ter eliminado os suprimentos de veículos Bradley da Ucrânia e que poderiam enviar tropas para conquistar mais território. No final, os russos acabaram recuando da área quando as brigadas ucranianas chegaram e os flanquearam. Os ucranianos estavam equipados com veículos de combate ocidentais de ponta, como Marders alemães, Strykers e Bradleys dos Estados Unidos da América. Os russos, por outro lado, estavam sem veículos.
Tudo que a Ucrânia tinha que fazer era esperar o fim da rodada de bombardeios da Rússia antes de avançar atacando os regimentos russos de ambos os lados, perto da vila de Kindrativka. No final, os russos conseguiram quase que escapar da área, fugindo para o nordeste de volta para a fronteira e a relativa segurança do território russo. Mesmo que a Ucrânia não tenha eliminado essas tropas russas, isso ainda foi uma grande vitória. Isso fez a Rússia recuar, diminuindo seu controle sobre Sumy, libertando Kindrativka e Andrivka novamente, e retornando a ofensiva do Kremlin-Sumy ao ponto inicial. Tudo de novo. Não vamos esquecer também que os russos desperdiçaram uma quantidade massiva de bombas no processo, tudo por nada. E isso não é um incidente isolado. Desde que a Ucrânia descobriu a melhor maneira de contra-atacar os bombardeios russos, muitas bombas foram desperdiçadas. E as forças ucranianas acharam muito mais fácil manter seus veículos seguros e realizar esses tipos de contra-ataques estratégicos e bem cronometrados, tanto em Sumy quanto em outras áreas ao longo das linhas de frente. Nesses tipos de áreas, a Rússia teve a vantagem em grandes partes da guerra. Ela tinha tanques, veículos blindados, legiões de tropas, hordas de artilharia e uma poderosa força aérea. Mas como essa história mostra, a maré está mudando. Com a Rússia se tornando cada vez mais dependente de pura mão de obra, optando por enviar tropas para a Ucrânia a pé ou em simples veículos civis, a Ucrânia de repente tem uma vantagem inesperada. Embora as forças ucranianas também tenham sofrido perdas e tido alguns de seus tanques e veículos blindados destruídos, eles não foram tão desperdiçadores ou imprudentes quanto os russos. Eles usaram seus veículos de maneira mais cuidadosa e prudente. Além disso, a Ucrânia tem muitos aliados na Europa e América do Norte prontos para ajudar. Os Estados Unidos da América já enviaram mais de 300 veículos de combate Bradley para Kyiv, bem como centenas de atacantes. Enquanto isso, o Reino Unido entregou pelo menos 120 veículos blindados Mastiff, enquanto a Alemanha enviou dezenas de Marders. Os Bradleys se mostraram especialmente eficazes, segundo o interesse nacional. O Bradley da era da Guerra Fria, fornecido à Ucrânia em números muito maiores do que tanques como o Abrams, reforçou a defesa da Ucrânia e ganhou um status quase lendário entre os combatentes ucranianos. Isso provavelmente se deve à combinação distintiva do Bradley de poder de fogo, mobilidade e proteção. É um veículo versátil bem adequado para ambientes urbanos e espaços confinados. Combate, que é exatamente o que a Ucrânia precisa ao defender suas cidades e vilas dos invasores russos. Equipado com uma metralhadora Bushmaster de 25 mm que pode engajar tanto a infantaria inimiga quanto veículos, além do poder de lançar mísseis para eliminar tanques. O Bradley também possui uma armadura reforçada contra armas pequenas e fogo de artilharia, combinada com forte movimento cross-country, para que possa ser realocado onde for necessário. Veículos como estes permitem que a Ucrânia patrulhe as linhas de frente, ou prepare emboscadas em áreas onde espera que os russos avancem, deitado à espreita das tropas para lançar um ataque mortal, dominando as forças do Kremlin instantaneamente. Tais ataques podem ser altamente eficazes para empurrar as forças russas, recuperar território perdido e dificultar o avanço inimigo. Como observado em um relatório recente do Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa, os contra-ataques das forças de defesa em Sumy Oblast complicam o avanço do inimigo e ameaçam o cerco às tropas russas que operam em Andrivka. Se a Ucrânia conseguir manter isso, tudo ajudará em termos de prolongar a guerra e desperdiçar os recursos do Kremlin. E o tempo é essencial agora, especialmente após o ultimato imposto à Rússia pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Em uma reviravolta recente, Trump anunciou um enorme pacote de armas para a Ucrânia, incluindo mísseis Patriot e baterias, para ajudar Kiev. Ele também deu à Rússia apenas 50 dias para aceitar um acordo de paz ou encarar tarifas transformadoras, tanto na economia russa quanto nos países que ainda apoiavam a Rússia e compravam seus recursos. Com o prazo atingido, 50 dias é muito tempo em guerra. A Ucrânia pode sofrer grandes perdas durante esse período, especialmente com a intensificação dos ataques russos com drones, bombardeios aéreos e incursões nas regiões de linha de frente. Contudo, quanto mais a Ucrânia conseguir atrasar a Rússia, mais Putin ficará preocupado.
Ele sabe que mesmo que ele jogue tudo o que tem na Ucrânia, ele não tem esperanças de vencer esta guerra em um período de tempo tão curto. Já levou mais de 3 anos para capturar totalmente Luhansk e obter ganhos marginais em outras regiões. E com a Ucrânia continuando a receber ajuda importante de aliados na Europa e na América do Norte, a Rússia está sendo empurrada cada vez mais para a mesa de negociações. Agora, saiba mais sobre os recentes desenvolvimentos no conflito Rússia-Ucrânia em nosso vídeo detalhando como um dos vizinhos mais próximos da Rússia virou as costas para o Kremlin. Ou descubra os planos da OTAN para bombardear a região russa de Kaliningrado se a Rússia derrubar outro jato comercial. E por fim, inscreva-se no nosso canal de notícias confiáveis, caso ainda não tenha feito, para ficar por dentro das histórias mais relevantes das linhas de frente assim que ocorrerem.